Faz sentido que a gente passa o dia na correria e logo ao acordar a gente já se sente uma mãe cansada? Ao cair da noite percebo que não vai dar tempo para fazer tudo o que eu queria. Bate um certo desespero, uma vontade louca de chorar e me tacar no chão como as crianças. Então, engulo mais uns sapos, termino o dia exausta, coloco as minhas vontades numa caixinha, pensando se eu vou dar conta de tudo amanhã. Se você é mãe, entende o que eu estou falando. Então fica nesse vídeo e aprende como lidar com os desafios de conciliar filhos, relacionamento, profissão, familiares chatos. Eu sou Manuela Mello, especialista em desenvolvimento humano. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre os desafios da maternidade. Como lidar com as tretas, confusões, medos, culpas e angústias de ser mãe. Então, ativa logo a notificação do canal, curta esse vídeo, me segue nas redes sociais para que você possa aprender a gerenciar suas emoções de uma maneira leve e descontraída. E para te ajudar nessa missão, eu convido uma mãe, que é psicóloga, voltada para o universo infantil. Mãe da Maria Eloá, de 2 aninhos, a maravilhosa Maiara Félix. Ela me disse que conseguiu se livrar da culpa por se dedicar ao trabalho e não conseguir ficar com as filhas em tempo integral. Administradora, empresária, dona de uma das academias mais completas da cidade, mãe das trelosas Vanessa e Nina, a incrível Roberta Calado. E tem uma terceira mulher, vaidosa, que estará comigo. Ela é digital influencer e, segundo a equipe, ela tem muito a acrescentar no vídeo de hoje. Fifiane Nicolau. Porque a maternidade não é só o conflito emocional, tem um cansaço físico mesmo. Sim, sim. Aqueles pequenininhos, eles dão muito trabalho físico. Demais. 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 Mas vai passar. Melhora. Fifiane, Fifi. Manuela, O que é que você mulher. acha disso? Minha filha, vou lhe dizer, viu? Eu acho essa história de equilíbrio emocional, minha filha, tudo balela. O que vale mesmo, sabe o que é? Dinheiro no bolso, silicone dia, aplique no cabelo e foca no projeto, minha filha. Que projeto que é tua? Meu projeto, um velho rico, que me dê dinheiro, lancha, e ainda um gogoboy maravilhoso para eu desfilar. Eu passei muito tempo me culpando. Foi desde o início da gestação até acho que 6 anos da minha primeira filha. Então, assim, é 6 anos nas costas de culpa, que você se culpa. E o que é que gerava essa culpa, principalmente? Trabalhava fora, eu era contadora. Então, eu passava o dia fora e chegava à noite e eu já tinha a minha academia. Então, eu ficava praticamente boa parte do minha dia primeira filha sofreu trabalhando. mais, assim, eu digo, eu também fiquei um tempinho com essa culpa. Então, a primeira, assim, um bom tempo, até os 4 anos de idade, eu fiquei muito tempo fora. Então, isso me gerava culpa. Eu equilibrava no trabalho, porque o trabalho é uma das minhas razões de ter... Gosta de trabalhar. Isso, de ter a segurança lá. E, pra mim, aquilo ali, enquanto eu tava lá no trabalho, eu tava dando meus 100%. Só que aí, quando eu chegava em casa, vinha a culpa de não ter passado muito tempo com ela, de não dar... o total que eu achava de assistência que eu precisava dar a ela. A maternidade é um grande porquê para mim. É uma grande força. Vale a pena. Eu vejo que foi um esforço, foi um momento difícil. Vai ser ainda, porque tem muita coisa aí. Cada hora é uma história nova, é uma criança nova, é uma mãe descoberta, nova. O tempo com todo vai certeza. mudando. Mas acho que a capacidade que a gente tem de se reestruturar, de começar de novo, de perceber o que é que não está dando certo, e desenvolver habilidades para fazer dar certo, é o que faz acontecer, assim, é o que faz eu me sentir feliz, me sentir realizada. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Será?
Minha mãe contava uma história para mim. Quer dizer, ela me contou, eu engravidei aos 20 anos de idade, e aí minha mãe disse assim, filha, vai ter uma hora que você vai olhar para sua filha e vai sentir uma vontade imensa de jogar pela janela. Eu disse, como assim, mãe? E aí eu entendi. Não era porque eu não amava ou não gostasse, é porque ia ter uma hora que eu ia estar muito cansada, sem dormir, com conflitos emocionais, com conflitos no relacionamento. E ela disse, quando isso acontecer, você olha para aquela criança, respira, porque só de olhar Deus fez bem bonitinho, né? Aí você não vai fazer isso. Faz sentido para vocês que é um desafio a maternidade? Conciliar com a profissão, com seus desejos. Mayara, como é que você consegue fazer isso? Fala para mim. Para mim, Manuela, a maternidade ela é uma paixão. E funciona enfrentar esses desafios com planejamento. Não existe fórmula mágica, mas assim, o nosso cérebro, ele ama economizar energia, né? Faz sentido. Ele ama. Então, rotina é algo que eu necessito na minha vida enquanto mãe. Porque se eu consigo fazer um bom planejamento, eu consigo dar conta. Eu não consigo muito essa questão do planejar. E eu entendo que funciona muito bem. Eu gosto muito daquela teoria das personalidades, de pessoas que são mais, né, organizadas. E faz muito sentido. E eu sinto, às vezes, falta assim, dessa rotina. Eu busco uma rotina, mas ela precisa ter uma certa flexibilidade. Como é que você faz, Roberta? Me diz. Planejamento zero. O meu é mais assim, eu vou sentindo. Antes eu me julgava muito, porque eu me sentia culpada por cuidar muito da empresa ou cuidar demais das filhas e deixar desequilibrado. E aí... engraçado, só faltou você na história, né? Cuida da empresa, cuida dos filhos, mas você não tá ali na sua zero, fase. né? Zero. Por um tempo. Então, e para mim o equilíbrio foi encontrar esse processo de autoconhecimento e o não culpar, o não se culpar. Não existe equilíbrio, na verdade, né? A gente vai dando atenção no momento que tá lá acontecendo. Às vezes as pessoas dizem assim, não, você tem um conceito de você olhar todas as áreas da vida e que todas as áreas da vida tenham que estar muito bem. Eu nunca acreditei nisso. Olha que eu estudei esse trem aí. Porque eu acho que existem fases. Tem fases. Cada hora você tá mais materna, tem hora que você tá mais profissional. É muito do sentir e se organizar de acordo com esse sentimento do que você quer fazer. Isso. Sim. Eu acho que a gente... Pronto, eu vou mais pela fase da criança, né? No início, a gente precisa realmente se dedicar mais a eles, né? No início lá, quando eles estão novinhos. Pequenininhos. Que é a sua fase. Sim. Então, existe amamentando, realmente... então. Não, eu era uma mamadeira gigante. Você abdica, né? De outras áreas de sua vida para se dedicar ali naquele momento. E à medida que eles vão crescendo, eu acho que a gente vai ganhando mais liberdade. Mas no início, realmente... Gente, isso faz sentido. Porque eu tenho uma filha de 22 e um filho de 16. E realmente, porque a maternidade não é só o conflito emocional, tem um cansaço físico mesmo. Sim. Aqueles pequenininhos, eles dão muito trabalho físico. Demais. Mas vai passar. Melhora. E você, Fifiane, o que você acha disso aqui em relação à maternidade? Eu, Manuela, eu mesmo acho, olha, Deus me livre, que eu não quero não, viu? Esse negócio de ter filho, pra poder dar de mamar e arriar os peitos, eu botei silicone, meus peitos tá tudo aqui, tudo durinho, minha filha, Deus me livre. Não, fiz lipo e tem outra, viu? Essas mulheres que chegam em casa dizendo que estão cansadas e negam fogo ao marido, depois é traída e com razão. Com razão, você é louca, minha filha. Com razão. Por quê, mulher? Se elas estão cansadas, aí tem as outras que não estão, né? Sei! Gente, faz sentido. Que tem pessoas que pensam assim, cada um tem o direito de pensar o que quiser.
Não faz sentido nenhum para mim. Até porque já mostra que o relacionamento não é legal, porque o filho é dos dois. Ou não, às vezes realmente é de outro relacionamento. Mas se não existe um entendimento sobre a mulher no todo com a maternidade, não faz sentido nenhum para mim. Tem uma coisinha que eu acho que realmente, por mais que você diga que não, quando esses pequenos chegam nas nossas vidas, eles dão uma bagunçada assim no sistema. Não tem como. E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Afetivamente e até sexualmente, como é que vocês lidam? Porque assim, eu vou ser muito sincera. Principalmente quando eram pequenininhos, parecia que eles tinham um radar. Quando eu queria alguma coisinha, eles começavam a chorar. Tinha um radar, era uma coisa incrível, gente. E por mais que você diga que não, além da questão hormonal, que mexe pra caramba, tem a questão que é mais um ser que chegou. Tem alguns homens que, infelizmente, não estão maduros emocionalmente e querem a esposa, a mulher, só para eles. Tem uns até que chegam a competir com a criança, né? Parece assim que quer ser filho. Como é para vocês, Mayara? Como é isso? Até porque você enxerga de duas maneiras. Como mãe, esposa, psicóloga. Como é isso para você, tanto na sua vida quanto na vida das mulheres que você conhece, que você atende? Bom, Manuela, nós somos seres que, biologicamente falando, né, nesses primeiros momentos de vida da criança, nós, enquanto mulheres, realmente voltamos, o nosso corpo ele se programa para o cuidado com o filho. Né? Então diminui a libido, os hormônios eles influenciam muito na nossa condição emocional, por mais que enquanto psicóloga, enquanto mulher tenha me dedicado, tenha estudado, tenha pesquisado, antes de chegar o momento do pós-parto, o que era que eu precisava entender sobre todas essas oscilações, sobre todas essas mudanças, para me sentir mais preparada, mais segura, quando eu vivi o momento, não tem nada que a gente estude, né? Não tem. Quando eu fui sortuda, porque fui para casa no meu primeiro dia, depois do hospital, foi um feriado onde todas as tias, a sogra, a mãe, as amigas todas foram ao mesmo tempo para minha casa. Gente, e eu estava, não foi só Eloá que nasceu, foi Mayara enquanto mãe que nasceu também. Né? E eu também estava aprendendo a amamentar. Você não tinha feito o curso de como matar os familiares? Não, ainda não. Ainda não. Eu precisava aprender, discriminar o que cada choro sinalizava. Cada chorinho é uma coisa. A gente apura o ouvido para isso. Tem sim. E não é fácil. É bem complicado, até, de fato, passar esse período do pós-parto e os hormônios equilibrarem, e eu entender como era a minha condição naquele momento. Eu tenho esse hábito de me estruturar a partir de rotinas, de planejamento, e tentei fazer isso junto com a minha rede também. Eu procuro essas pessoas para perto de mim. É sério, quem trabalha comigo sabe que eu tenho carinho, assim, com amor e ódio. Né? Porque de alguma maneira são pessoas organizadas e quem não sofre com a organização demais, com aquilo. Mas assim, as coisas fluem muito melhor para quem é organizado. Sim. E como o nosso cérebro, como eu disse anteriormente, gosta de economizar energia, quando a gente faz uma rotina, aquele caminho é mais fácil de dar certo. Não quer dizer que vai acontecer sempre, porque a maternidade é uma coisa fabulosa, né? É maravilhosa, é fantástica. As crianças não entendem que a gente fez um script, né? É um absurdo os filhos não entenderem isso. Tem os momentos de frustração, tem os momentos de fato, influenciar na nossa vida sexual. Eu lembrei anteriormente de um momento em que eu fui fazer uma surpresa, né, para o meu esposo. Aproveitei que Maria Eloá estava pequeno momento, isso foi logo no iniciozinho da vinda para cá, porque quando eu iniciei a minha vida enquanto mãe, eu mudei de estado, eu me afastei da minha família. Não foi uma mudança só, né? Eu mudei de estado, me tornei mãe e passei a conviver com uma pessoa, me casei.
Então foram uma série de mudanças. Tranquilo, gente. Muito Foi bem tranquilo. Isso é tranquilo. muito fácil pra mente da gente. E aí, em dado momento, eu fui, né, proporcionar um momento sensual pra mim, para o meu esposo. Vamos ter aquele momento. Preparei Nossa, aquela sex lingerie. Foi tudo incrível. Mariela lá tava na casa da sogra, aquela coisa Tudo que seria estruturado. tudo estruturado. Mas, Gente, o apagador universal. Mas quando eu estou colocando minha bela lingerie enganchada na minha cabeça, entra o esposo. E Gente, vê aquela cena. eu gostaria de desver. De desimaginar, né? E ver aquela cena. Mas o que é isso? Volta. Peraí. É quando você se dá conta que não tem. Assim, por mais que eu me planeje, por mais que coloquei aqui como exemplo, A porque foi o que eu surpreendida lembrei. Foi a senhora. Oh, gente, eu lembrei agora de uma história de uma amiga que ela quis fazer isso também. Ela tinha acabado de ter bebê e ela aprendeu a dança do ventre. Eita. E aí ela mandou o marido pro quarto, Eu pro arraso banheiro. na dança do vento, sabe? Arrasa, meninas? né? E assim, né? Arraso. Bota uns belenguendenhos assim. Depois eu ensino a vocês duas. Sim. Tudo ela sabe. Vai ensinar. Tudo ela sabe. Aí, ela disse, amor, vai pro quarto, foi pro banheiro, uma coisa assim. E depois mandou uma mensagem. Vem pra cá. E ele disse, meu Deus, eu tô em casa. Paranoico. Ela disse, foi sequestrada. Aconteceu uma cabeça louca. E aí, ele disse que quando viu aquela mulher toda enrolada de preto, só com a beira do olho aparecendo, teve uma crise de riso. E não fizeram nada. Então, assim, às vezes a surpresa a gente é que sofre, né? E não é das melhores. E aí vem a frustração. É. Demais, a gente ri horrores. Até hoje, quando a gente lembra dessa história, a gente ri muito. E assim, São a coisas, frustração faz parte também, né? Mas, Uma coisa que eu percebo é que, às vezes, hoje em dia, as pessoas não conseguem, eles idealizam uma relação, e aí vai ter a hora que vai ficar ruim. Não tem para onde correr. E a maternidade, a família, são muitos elementos para conciliar. E se você não conseguir ultrapassar isso e algo que poderia ter sido muito frustrante para você, para vocês, tirar onda, brincar com isso, a relação não avança. E é isso que faz com que as relações avancem, é quando você consegue achar graça disso. E o que era para ser um estímulo é outro, mas também um estímulo positivo. Roberta, como é que você faz? Como é? Porque as suas já são maiores, são duas, sim. tá? São São maiores, duas. mas eu também passei pelo mesmo período, né? É Quem tá semelhante. assistindo vai dizer. Embora tenha os planejamentos, né? Sei, vamos ver se é com planejamento ou sem planejamento. Sem pra dar planejamento. mais Como é que certo. funciona? Então, não tem planejamentos, né? No início é bem complicado, realmente, é como a Mayara falou. Eu particularmente não sentia vontade nenhuma. Eu tava Sai ali. daqui, infeliz. Exatamente, eu tava ali pra cuidar daquele serzinho, né? Então toda a minha atenção era voltada pra ela. Só que o tempo vai passando e você sente que precisa dar atenção também, né? Ao seu esposo. Então, eu acho que funciona mais na parceria. Tanto o esposo, ele tem que entender. Eu acho assim, o casal, quando realmente quer construir, né, junto, ele tem que entender que o momento não é tão favorável, né, e tão Ele que propício. se resolva sozinho. Sozinho a questão dele. E a mulher também. Mesmo que ela não esteja tão aberta, mas que realmente se dê um momento para os dois. Porque senão vem a culpa por conta do relacionamento. Se for uma pessoa que tem isso do relacionamento muito forte, né? Eu fiz uma enquete no Instagram sobre a questão de ser submissa. Foi aquela Andresa, alguma coisa que falou. Eu perguntei, gente, o que vocês acham? E assim, acho que 15% disse que realmente a mulher deveria ser submissa. Imagina só, você acabou de ter um filho, ou a criança está pequenininha, seus hormônios estão todos desregulados. E você ainda tem que ser submissa. Sabe o que é que vai acontecer com o passar do tempo? Se você for ficando com essa pessoa por conta dele, só para satisfazer aquela pessoa, com o tempo que a gente chama muito na PNL, você vai ancorar, olhar para aquela pessoa e se sentir mal em ter aquele momento. Porque você começa a associar algo que você não queria, algo ruim, àquela pessoa.
E isso faz com que o relacionamento acabe. É muito o oposto do que a maioria acha. É exatamente o oposto. Então, precisa se entender. Infelizmente, a maioria das pessoas elas não tem esse entendimento de si, do seu emocional. Você entende aquilo, por mais que você tenha sofrido, Mayara, pode ter certeza que foi muito menos do que outras. Você diz, como assim você sabe? Mas você estava sentindo aquilo, provavelmente vinha uma vozinha e dizia assim, Mai, é isso aqui, calma. Não mata. Não mata ninguém, né? Não briga com a família toda. Ou então, se brigou, calma. Mas é diferente de quando a pessoa acha que o mundo todo está errado e que ela é a pior pessoa da face da terra, a pior mulher, a pior mãe. Fifiane, Fifi, o Manuela, que é que você acha disso? minha filha, vou lhe dizer, viu? Eu acho essa história de equilíbrio emocional, minha filha, tudo balela. O que vale mesmo, sabe o que é? Dinheiro no bolso, silicone dia, aplique no cabelo e foca no projeto, minha filha. Que projeto que é tua? Meu projeto, um velho rico, que me dê dinheiro, lancha, e ainda um gogoboy maravilhoso que eu desfruto. Ostentação, né? Se fizer. Se você conseguir, mas como é que tá esse projeto? Porque semana passada você tava com um desse aí, que você disse que tava na agulha aí, seu projeto. Ô, mulher, nem me lembra de um negócio desse. Tu acredita que aquele velho me deixou? Acabou com o meu psicológico. E o pior, não minha conta bancária, mulher. Zerou Ele tudo. que pegou. Agora, e o emocional não era besteira? Ah, mulher, mas é nessa parte quando mexe no bolso, né? Não, gente, quando mexe no bolso, mexe então no toca, emocional. né? Entendi. Tem que ser assim. Como é que vocês lidam com o emocional? Vocês já sentiram culpa em algum momento da maternidade? Que você comentou, Manu, comecei a me desenvolver emocionalmente, a culpa foi diminuindo, foi indo lá para baixo. Mas fala para mim, Roberto, como foi isso de deixar diminuir essa culpa? Como é que você lida com a ansiedade? Como é que você está buscando a estabilidade emocional? Como é essa questão? Cursos de autoconhecimento e desenvolvimento, né? Eu passei muito tempo me culpando. Foi desde o início da gestação até, acho que 6 anos da minha primeira filha. Então, assim, 6 anos nas costas de culpa, que você se culpa. E o que gerava essa culpa, principalmente? Então, logo no início que a minha filha mais nova nasceu, eu trabalhava fora. Eu era contadora. Então, eu passava o dia fora e chegava à noite e eu já tinha a minha academia. Então, eu ficava praticamente boa parte do minha dia primeira filha trabalhando. Mais, assim, eu também fiquei um tempinho com essa culpa. Então, a primeira, assim, um bom tempo, até os 4 anos de idade, eu fiquei muito tempo fora. Então, isso me gerava culpa. Eu equilibrava no trabalho, porque o trabalho é uma das minhas razões de ter... Gosta de trabalhar. Isso, de ter a segurança lá. E, pra mim, aquilo ali, enquanto eu tava lá no trabalho, eu tava dando meus 100%. Só que aí, quando eu chegava em casa, vinha a culpa de não ter passado muito tempo com ela, de não dar... o total que eu achava de assistência que eu precisava dar a ela. E aí, quando a gente começa a se conhecer melhor e a ver o porquê a gente faz determinadas coisas, a culpa... Por que você faz o que você faz? Eu adoro essa frasezinha. Então, a culpa, ela vai meio que se desmistificando, porque você começa a se entender. Faz muito sentido para mim. Eu tive muito tempo, eu carregava a culpa, era uma coisa linda. Eu via a culpa, culpa, mais uma culpa. Saía colocando as culpas em mim. Até realmente eu consegui me entender. Entender que eu sou humana e que eu vou fazer cagadas. Só que existem algumas que são demais. Algumas realmente me prejudicavam muito, prejudicavam o meu relacionamento. Prejudicava até a forma como eu lidava com meus filhos. Eu posso garantir que a Manuela de hoje seria uma mãe completamente não, mas bem diferente da mãe que eu fui. Então, algumas coisas eu vi que eu não deveria ter feito, só que eu sentia culpa. Depois que eu tive o entendimento, eu disse, nossa, eu não deveria ter feito desse jeito. Mas aí veio o conhecimento, o aprendizado. Aquela Manuela deu o melhor dela. Talvez não foi o melhor que o mundo achava que eu deveria dar, mas era o meu melhor. Então, quando a gente começa a entender isso, você faz, o que eu posso fazer agora
para que eu possa algo. E eu tinha uma culpa que eu carregava e achava que tinha essa culpa, que tinha traumatizado a minha filha. E aí, quando eu perguntei a ela, ela falou: que, mãe, eu não sei disso. A menina nem lembrava do que eu achava que era uma culpa. Ela não registrou. Mas aí o meu autoconhecimento me fez ter esse papo com minha filha. E ela disse: mãe, tem nada a ver com o que você está falando. Não sei o que é isso. Maiara, você tem algum sentimentozinho que teve, o que você mudou? Fala para mim. Culpa, eu acredito que é um sentimento que não tem como não fazer parte. Gente. Se livrar dele, né? Não tem. Comigo foi um pouquinho diferente de Roberta, porque no meu caso, eu quis colocar a minha filha como prioridade. Não foi o trabalho. engraçado é que existem críticas dos Aos dois dois lados. lados, né? sim. Se você se dedica muito, você tá abrindo Mas eu mão. me senti culpada enquanto mulher, em um certo momento da minha vida. Porque, enquanto filha, eu sentia muita falta da presença da minha mãe, quando ainda não era mãe, porque ela precisava se dedicar muito ao trabalho. Ela tinha pouco tempo comigo, com os meus irmãos. Então, quando eu me vi enquanto mãe, eu Fazer Queria tudo reverter diferente. aquilo. não, minha mãe é maravilhosa, é meu modelo de vida, sou apaixonada pela minha mãe, mas isso aqui eu quero fazer diferente, né? E aí coloquei ela lá como minha prioridade. E enquanto profissional, eu me deixei um pouco de lado, enquanto mulher em alguns setores também, me senti deixando de lado. Só depois de um certo momento foi que eu Vai caindo a ficha, tomei né? a rédea de novo. Você foi e disse, muito agora eu criticada por consigo. isso. Muito, muito. Meu esposo, assim, me apoia em várias coisas. Mas ele, em muitos Não momentos, entendia. não entendia essa escolha. E foi uma escolha. Foi uma escolha. Era o que eu queria. Porque, assim, eu senti muito, enquanto filha, a falta da minha mãe em alguns momentos. Então, eu queria tentar fazer de um modo diferente. E eu sabia que quando tivesse esse momento dela estar mais preparada para caminhar um pouquinho mais distante de Independente. mim, principalmente em relação à amamentação, que eu me dediquei realmente, dei o máximo, conciliei, se precisasse escolher, teve um determinado momento que eu não estava conseguindo conciliar o trabalho com a necessidade dela em relação à amamentação, mesmo a alimentação. E eu adequei o trabalho, se fosse necessário eu ia sair, Deixa. mas eu ia proporcionar o que eu considerava ser importante para ela naquele momento. Então, É muito legal quando a gente fala isso, porque a crítica vem de qualquer lado. sim. É absurdo. Você provavelmente também foi criticada. Quando disse, não, eu vou trabalhar, vou fazer isso, alguém chegava, mas essa menina tá precisando disso, daquilo. E é muito da gente entender o que é importante pra gente, por que você faz o que você faz, existe um porquê. Uhum. Talvez você não perceba, não conseguiu ainda dar aquele mergulho em você entender o que é, mas existe um porquê, que se você não atender esse porquê, você vai ficar extremamente O resto da vida infeliz. se culpando. Não, é engraçado que quando teve uma época que eu não podia trabalhar de alguma maneira por conta logo quando eu tive minha filha, e eu não entrei na faculdade que eu queria, 20 anos de idade, gente. Então imagina uma pessoa com 20 anos, para minha cabeça, eu vejo hoje as pessoas de 20 anos não têm maturidade porque não deu tempo de viver. Ou então não existe hoje pessoas que vão fazer terapia. É aquela coisa muito que a gente tem que estar na dor, muito profunda para fazer e deveria ser completamente diferente. E então, quando eu fui mãe, eu tinha uma sensação que minha vida tinha acabado. E muito louco, porque eu comecei a colocar uma certa culpa na minha filha. Porque ela tinha tirado de mim o direito de realizar meus sonhos, na minha imaturidade. E aí eu me sentia culpada porque eu sentia isso. Loucura. Já Loucura. pensei isso também. Já pensou Compartilho. isso? Então vai misturando tudo isso. E hoje eu sei, e eu fui amadurecendo, quando eu tive meu segundo filho, eu já estava melhor financeiramente falando. A minha primeira filha eu não conseguia amamentar como eu queria. Eu só amamentei os 4 meses porque eu voltei a trabalhar, eu era CLT. E aí, quando eu voltei, nossa, eu lembro minha filha chorando 2 dias seguidos, sem pegar a mamadeira. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. A minha vai morrer. Aí chegava alguém para dizer assim, você vai matar a sua filha? Meu Deus, eu vou matar minha filha. Aí vinha outra pessoa, não, você tem que trabalhar. É muito complicado, é muito conflituoso. No meu filho, eu já tinha minha empresa, eu levava ele para trabalhar, era criticada?
muito, extremamente criticado. Eu lembro que teve uma vez, tinha um fiscal da Receita Federal com um cliente, ele é o atual cliente, e estava quase na hora do meu filho amamentar, de dar a amamentação a ele, né? E eu olhei assim, o que eu faço? Aí tinha uma pessoa lá, eu disse, desce. Essa pessoa desceu do prédio, foi lá para baixo. Eu só escutava o choro. Gente, aquilo cortou meu coração. Eu escutava só o choro do menino. Aí o peito começa, né? Tá na hora. Leite. Aí ele começava assim, eu botei o cabelo e pegando, e eu conversando, xingando aquelas pessoas mentalmente. Mas mesmo assim, absurdamente, eu fiquei grata porque eu pude amamentar meu filho e também trabalhar. E as pessoas não entendiam. Diziam que eu era uma pessoa totalmente errada. Mas eu queria as duas coisas. Eu queria meu filho e eu queria trabalhar. E eu consegui. Mai, fala pra mim, como é que você faz? Olha, depois desse momento eu acabei interrompendo. Meu esposo me apoiou muito, mas ele também não entendia. E nós começamos a discutir um pouco sobre isso. Pequenas discussões, né? Que no início, até Tranquilas. Ele não entendia essa minha escolha de me dedicar a Eloá nesse primeiro momento. Mas chegou uma hora em que eu entendi que agora, sim, agora dá pra realizar o que eu tenho. Respirei. E aí ele disse, poxa, que massa, era isso que eu queria ver você fazendo. Eu disse, sim, agora sim. Engraçado, Agora que é eu o que estou ele no meu achava que momento. era o melhor, né? Tem uma frase muito comum que as pessoas dizem assim, quase não sai. Faça pelo outro o que você faria por você. Eu gosto mais em partes dessa frase. Faça pelo outro o que o outro gostaria que fizessem para ele. Porque eu percebi que eu queria ajudar as pessoas do meu jeito. Mas eu tenho os meus porquês, eu tenho a minha história de vida, eu tenho as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas frustrações. Então, para quem está assistindo esse vídeo, entenda que o que o outro quer tem um porquê. Descubra o porquê. Que se você consegue atender o porquê, essa pessoa consegue fazer diferente. Completamente diferente. Outra coisinha, gente. Meninas. Se por um acaso você quer curtir a maternidade e na sua cabeça isso não vai te prejudicar profissionalmente há um tempo, tá tudo bem. Tá? Mostra esse vídeo aqui, é normal. Tem hora que é o que a pessoa quer viver. Então tá tudo bem. E se a pessoa quer trabalhar, ajuda essa pessoa a conciliar as duas coisas. Porque assim, é muito penoso ter que escolher. Sim. E isso porque a gente não tá falando da mulher. A gente tá falando da mãe, da profissional, e a mulher ainda tá colocada de lado. É um desafio. E ainda tem essa aí que tem que colocar aí nesse cenário da vida. Porque uma mulher mais feliz é muito bom ter por perto. A pessoa que me ajuda lá em casa, ela costuma dizer, na outra vida eu quero vir homem. Gente, eu amo ser mulher. Eu adoro ser mulher. Não me impede em nada de fazer as coisas que eu quero. Eu imagino que para vocês também é isso. E você, Fifiane? Dá uma dica aí. Ah, meu amor, a dica que eu dou para vocês duas aí, sabe qual é? Realize seus sonhos, arruma um velho rico feito eu e pronto. Não corta, gente. Não corta não, mulher. Tá. Corte não. Oxi, e eu tô errada aí? Gente, conselho é assim, o que é bom você pega, o que não quer, você faz cara de paisagem e tá tudo bem. Tá tudo certo. Amor, meninas, me sigam no meu Instagram, que eu vou dar várias dicas a vocês, dela, tá? viu? Vou dar dicas a vocês, como vocês realizar os sonhos de vocês. Só que primeiro a senhora Sim. precisa conseguir seu projeto. Depois você ensina. Mulher, eu tô quase pegando marido rico. Entrei no curso, vice. E depois vou ensinar pra todo mundo. Certo, aprenda, faça, depois você ensina. Senão não faz sentido pra mim. Tá bom. Qual a dica que você dá rapidinha, Mayara, para as mulheres, mães que estão cansadas, principalmente nessa pandemia? Primeiro, entender que equilíbrio, vida justa no sentido de maternidade também. Para mim, isso é um romantismo muito bonito, mas que na realidade ele não existe. Existe a parte apaixonante, existe a recompensa, mas junto dela também tem uma série de desafios. Tem momentos de frustrações, tem momentos de medo, e acho que a capacidade que você tem de entender que vida é luta, que ela não é justa, que se ela for cômoda, se ela for equilibrada demais,
ela não vai ter esse quê interessante, porque não tem recompensa maior, mesmo com todos esses desafios de chegar no final do dia, no momento em que eu tenho com a minha filha, que é o meu momento de força, que é o meu momento de renovar as energias, de ela olhar para mim e me ver como aquela pessoa maravilhosa, fantástica, que transmite, com o olhar dela eu me sinto assim, que é aquela pessoa valente, que é aquela pessoa capaz, que ela consegue, e ao mesmo tempo eu me vejo enquanto mãe como missão de ser essa mulher, de ser essa pessoa. Então a maternidade é um grande porquê para mim, é uma grande força. É apaixonante. E acredito que a forma de lidar com tudo isso é discriminar bem, que não existe essa... Não é porque, descobri que sou mãe, então ligou um botão de perfeição e agora Fez tudo o é lindo. download do manual. Não é isso. Não é Conectou. isso. É ter dificuldade, é ter momento de frustração, mas é também ter momentos de recompensa. E nesses momentos perceber que tem um pedacinho seu ali. É sua continuidade. Então, se assim acontecer de sua vinda findar, o que foi que você deixou? O que foi que você construiu? Para mim isso é muito forte, né? Então, vale a pena. Eu vejo que foi um esforço, foi um momento difícil. Vai ser ainda, porque tem muita coisa Cada hora é uma história uma nova, é uma etapa. criança nova, é uma Uma mãe descoberta, nova. O né? tempo Com todo vai certeza. mudando. Mas acho que a capacidade que a gente tem de se reestruturar, de começar de novo, de perceber o que é que não está dando certo e desenvolver habilidades para fazer dar certo, é o que faz acontecer, assim, é o que faz eu me sentir feliz, me sentir realizada. É perceber essa capacidade que enquanto mulher, enquanto mãe, e é o que eu também desenvolvo enquanto psicóloga, de estimular o desenvolvimento de habilidades o tempo todo. Porque às vezes a gente diz, não quero maternidade, isso pra mim não dá certo. E às vezes eu tenho amigas que relatam isso, mas eu percebo que, não sei, tem várias questões aí. Pode ter mas a pessoa não algum fundo sabe, então- emocional também, né? Pode ter Várias, uma série de coisas envolvidas, mas assim, é bem isso, é entender que não existe isso romanceado, que não existe essa perfeição. E não deixa de ser bom. E não deixa de ser bom. E É difícil, mas é é tipo gostoso. assim, é um filme, só que você tá vivendo esse troço. Então vai ter Isso. momentos que você vai chorar, tem momentos que você vai olhar e dizer, nossa, eu sou muito foda. Tem horas que você vai dizer, nossa, eu sou muito fodida. Então Isso. vai ficar E tá nisso. tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma que vai passar. É a lei da isso. impermanência das coisas. E você, Roberta? O que você diz assim? pra Eu essas tenho o mulheres? meu, assim, como fases, né? Como eu comecei falando. Tudo é fases. Então, existe um momento de maior dedicação. E à medida que a gente vai aprendendo a ser mãe, que eu acredito que a gente não sabe, não nasce sabendo, né? A gente vai construindo uma relação com nossos filhos. À medida que a gente vai aprendendo, a gente também vai aprendendo a passar as fases. Acho que é isso. É isso, e eu ainda digo mais. São as fases. Por exemplo, quase que não sai. Eu, Manuela, a Manuela, de 20 anos atrás, era outra Manuela. Meus filhos, cada um tem um jeito completamente de ser do outro. Minha filha sempre foi aquela que, se ela tirasse um 9, ela sofria. Ela sofre, porque ela tirou 9. Meu filho, quando tira 7, é o 10. E são completamente diferentes. Sim. Eu sou uma pessoa diferente. E é entender que tá tudo bem, tá? Mano, tá tudo horrível. Calma, respira. Dá um passinho atrás. Eu sei que mãe não tem muito tempo, mas você vai ter aí uns 3 ou 4 segundos para respirar e não falar coisas que você vai se arrepender, tá? Procura ajuda. Procura ajuda. Agora, cuidado em quem você vai procurar ajuda. Porque eu vou falar de um jeito aqui, mas talvez faça muito sentido para você. Faz sentido que você pedir ajuda a uma pessoa que não sabe como fazer, ou que não tem um conhecimento técnico. Ou você procura um profissional para te ajudar nisso, ou procura alguém que sabe fazer aquilo com muita maestria. Sabe fazer muito bem. Porque às vezes... por exemplo, você, Fifi, você às vezes quer aprender como ter um namorado, mas aí você só conversa com suas amigas que estão há 15 anos sem arrumar um namorado. Oxi, É muito legal, mas elas não têm propriedade de assunto. É mais ou menos assim. Difícil.
Então procure pessoas que realmente possam te ajudar. É possível, sim, vivenciar essa luta, mas com leveza, com brincadeira, com consciência, com leveza. É muito louco falar isso, mas dá. Dá para fazer, porque às vezes a gente se estressa com coisas que você olha assim, nossa, sofri com isso. Poxa. E quando você também prepara as pessoas que estão próximas a você, né? Sim. Eu lembro que a melhor visita que eu recebi no meu pós-parto foi uma amiga maravilhosa. Meu Deus, ela foi fantástica. Todo mundo chegou com presente. Todo mundo chegou querendo me dar dicas. E ela chegou perguntando se eu queria tomar um banho. Gente! 3 horas da tarde, eu cansada, que tinha passado a noite toda acordada. Maria Laura acordava... Ela mamava a cada hora. Virou uma chupeta, né? Foi isso. Né? Aí ela chegou, amiga, você quer tomar um banho? Eu olhei pra ela, que ser maravilhoso é você. Chega a parecer uma luz, assim, né? Aquela pessoa. Eu não esqueci. Foi, assim, a minha melhor visita. Porque ela olhou pra mim também, enquanto mãe. E viu. Sejam a melhor visita, pelo amor de Deus. Tá? Não seja aquela pessoa chata. Eu lembro que eu tava com o peito rachado, pingando. Não sei quem chegou. Não, tira daqui. Não tinha como. Eu nem visito logo quando tem. Só se for para ajudar realmente a mãe. Meninas, Fifiane também, muito obrigada pelo papo. Eita, já acabou. Já, bebê. A conversa tava tão boa, mulher. Sei. Ó, pronto, não peçam ajuda a Fifiane. Ela não é mãe. Não. Ela não sabe, ela não quer. Mas eu Ela sei vai mandar ajudar em você outras coisas, meus deserdar a amores. criança. Então não falem com ela. E, meninas, eu sou muito sexy. Se quiser umas dicas pra vocês arrasar com o marido de vocês, então conte comigo, tá bom? Certo. Como colocar uma lingerie sem enganchar a Como cabeça. colocar uma lingerie sem enganchar. Né? Como programar as as coisas. coisas, os encontros românticos. Mayara, muito, muito obrigada, tá? Obrigada pela presença. Eu sei que você é uma pessoa que faz a diferença na vida da sua filha, no seu relacionamento e para as pessoas que você atende. Que bom que você existe e faz essa diferença na vida das pessoas. Roberta, muito obrigada por ter vindo. Eu estou muito feliz de ter uma pessoa que já está comigo de um certo momento para cá, quando a gente começou a estar junta, quando eu dei treinamentos para você, para seu esposo. E eu fico muito feliz em saber que o que eu aprendi na minha vida, que eu repassei, fez a diferença para você. Muita. Eu fico muito feliz. Não foi pouca. Ah, mas não vai ser mais do que a minha, não, meu amor. Quando eu for dar o meu treinamento pra ela, ela vai arrasar. Eu tenho certeza. Melhor que o teu, Manuela. Eu vou ser meio assim, mas eu tenho certeza que se você quiser, você faz. Tem quem queira esse produto. Gente, muito obrigada, tá? Começa a seguir aqui o canal. Caso você ainda não esteja seguindo, sempre vou estar batendo papo com mulheres incríveis, extraordinárias e mulheres reais, da vida real, com problema real e também com soluções reais. Beijo grande pra vocês. Beijo, beijo! Vocês estão em pé? Não estão mais pé. Não. Tá, eu tô.